Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? Estamos felizes porque viemos na casa do Senhor louvar e adorar o seu santo e bendito nome. Amém? E viemos adorar em espírito e em verdade. Nós estamos felizes porque nesse domingo de grandes movimentos, aí na rua, um vota no local, outro no outro, mas nós estamos com a nossa igreja bem repleta. Queremos agradecer desde já por cada vida presente. Que Deus continue abençoando todos nós aqui. Nós temos, irmão, alguns avisos. Nós vamos estar iniciando, dando esses avisos que temos aqui. Ou está chamando aqui a MCA. Madelina, por favor. Chamando com todo respeito a esposa de irmã. Vocês estão vendo. Até aqui na igreja eu respeito, tá certo? Amém, irmão. Irmãos, nós vamos dar um aviso, só reforçar o que a irmã Nilza já começou no domingo passado, dando esse aviso. Eu não vou estar fazendo um convite, não. Eu vou estar fazendo uma convocação para todas as mulheres da igreja, porque no próximo domingo nós vamos estar aqui fazendo uma coisa meio que diferente, que a gente, não sei se a gente já fez ou não fez, mas o Departamento Mulher Cristã em Ação, nós temos um manual. E domingo nós fizemos um resumo, eu e a Áurea fizemos um resumo desse manual, e nós vamos estar aqui estudando juntas, irmãs, e tentando explicar o que é o Departamento Mulher Cristã em Ação. Mulher Cristã em Ação são todas as mulheres que fazem parte da igreja ou não, para estar estudando, trabalhando, porque a gente tem ouvido muito, irmãos, infelizmente, a gente tem ouvido muito que o nosso departamento é só de... Olha, eu vou usar a palavra que a gente ouve aí fora, que é um departamento só de velha, que é um departamento só de senhoras, e que a gente só faz festa. Irmãos, não é isso, não. Mulher Cristã em Ação, a gente tem trabalhado. Hoje mesmo nós estivemos estudando aqui, fazendo o estudo da nossa revista Visão Missionária. Quantos trabalhos elaborados a diretoria, junto com a irmã Keila e a Nilza, que são as nossas coordenadoras esse ano, a gente tem para fazer ainda até o final do ano. Nós temos muito trabalho a ser realizado, temos muitas visitas para serem feitas, então nós vamos estar estudando com todas as mulheres. Então eu peço que domingo, às 17 horas, todas as mulheres da igreja estejam aqui. A gente vai estar reunido, eu espero que tenha esse grupo que eu estou vendo daqui hoje, um grupo bom, expressivo, e para comprovar que esse departamento não é só de pessoas mais idosas, não. A gente tem tido a participação de muitas jovens aqui. A Bruna já foi convidada, a Juliana Dutra já foi convidada a estar junto com a gente. Trouxeram estudos fantásticos, foi muito bom. Nós aprendemos muito com essas meninas também. Então, irmãos, venham domingo às 17 horas, que nós vamos estar estudando juntas esse manual, tirando as dúvidas. Vamos estar uma aprendendo com a outra, aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente deixou de fazer, a gente vai estar aprendendo junto. Então, eu peço, domingo às 17 horas, MCA reunido aqui na igreja. Amém, irmãs? Amém. Muito fraco. Amém, irmãs? Amém. Vamos ver, né, Nilza? Fica mais um pouquinho aí. Irmão, nós temos aqui um convite nas nossas mãos, e a dona Adelina vai estar, a irmã Adelina vai estar lendo para a igreja. É um convite especial para toda a igreja. Eu vou tentar ler como está escrito aqui, porque a Daniela me trouxe esse convite, eu vou tentar ler como está aqui. Está assim: como disse a Bíblia, para aqueles que lo amam, Deus ha preparado coisas que jamais podes ver, nem escutar, nem imaginar. 1 Coríntios 2:9. Daniela e Fred convidam para a cerimônia de casamento a realizar-se nos dias 10 de janeiro de 2015, às 19 horas, na Igreja Batista Central de Osasco, Rua Miosotti, 54, Jardim das Flores, Osasco. Olha que lindo, irmãos. Daniela, fica de pé, que tem bastante visitante, eu preciso te conhecer. Está ali, irmãs, a Daniela e o Fred, que não chegou ainda, né, Dani? Eles vêm do trabalho direto para cá. Então, eles vão estar casando no dia 10 de janeiro, às 19 horas, aqui na Central. E estão convidando todos para os que estejam aqui. Reserve, irmãos, essa data já, para que a gente venha aqui prestigiar esse casal que já tem trabalhado bastante aqui na Central. E vamos estar orando daqui para janeiro, e vamos estar aqui junto com eles
para essa grande realização na vida deles. Ela pediu para que a gente lesse aqui para toda a igreja e a gente vai deixar fixado ali para depois os irmãos não esquecerem. O noivo é colombiano, por isso que essa linguagem aqui estava meio difícil, tá bom? Eu passei para a irmã que ela teve facilidade para falar. Nós estamos convidando também a irmã Leda, tem um aviso. Irmã Leda, por favor. Boa noite, igreja. Estou aqui em nome da Ação Social da Igreja, né? Natal do ano passado, nós fizemos um skit para ajudar umas crianças lá em Carapicuíba. Eu visito umas 5 famílias, que são meus vizinhos lá de Carapicuíba. São crianças carentes, algumas não têm nem pai nem mãe. E nós presenteamos essas crianças com kit, sapatinho, um conjuntinho de roupa. Eles passaram o Natal bem bonitinhos, né? E não pesou no bolso de ninguém. Cada irmã se responsabilizou por uma criança. Aquele que não pôde dar roupinha deu um panetone. Aquele que não pôde dar um panetone fez um kitzinho de higiene, com uma pasta de dente, um sabonetezinho. Foi uma benção, foi uma festa, as crianças se alegraram. E este ano nós vamos fazer em nome de Jesus novamente. Então, as irmãs que quiserem participar desse privilégio, gente, porque é privilégio a gente poder presentear. Né? Eu estou incluído nessa lista, viu? Eu falo aqui, mas eu sou a primeira. Eu já faço meu kitzinho também. Então, as irmãs podem me procurar, que eu vou dar o nomezinho da criança, eu vou dar o nome do sapatinho, o número da roupinha, e os irmãos vão se alegrarem. Mas eu queria que toda a igreja participasse. O que não puder fazer o kitzinho, traz o panetone, traz uma caixinha de bombom, traz um kitzinho de higiene, que vai ser uma festinha para as crianças. Então, o meu pedido por hoje é esse, graças a Deus, e muito obrigado, que eu sei que vai dar tudo certo. Amém. Está dado o recado. Irmã Juliana, por favor. Boa noite, irmãos. Deixa o suspense para meu slide aqui, com meu violino super estiloso, cor-de-rosa. Não é do Outubro Rosa, é do nosso culto especial de Natal, que vai acontecer no dia 14 de dezembro. Então, como algumas pessoas já têm falado aqui, a gente está preparando um culto evangelístico, um musical, um momento muito especial para a gente trazer aquelas pessoas que talvez de outra forma não viriam para a igreja, né? Mas que com uma programação diferente a gente consegue atrair. Só que a gente precisa da ajuda de vocês. Como igreja, a gente está preparando esse culto. São os jovens que vão estar cantando aqui, os adolescentes atuando, mas é a igreja toda que está participando e promovendo esse evento. Então, nós precisamos da ajuda dos irmãos, em primeiro lugar orando, porque vocês sabem que não é fácil preparar um evento desse tipo, e a gente precisa da contribuição financeira também. Então, como disse o Anderson na semana passada, você pode procurar um dos nossos heróis da fé. Cada uma dessas pessoas aqui tem uma lista. Passa para o próximo, por favor. A lista funciona assim. Então, vai ter o registro de doações numerado, o nome da pessoa, e aqui embaixo a gente vai colocar o seu nome e o valor da sua doação, só para a gente fazer um controle e depois fazer a prestação de contas para a igreja. Então, pode procurar qualquer uma daquelas pessoas da lista. Eu sou uma das pessoas, então, se você quiser fazer a doação para mim, eu vou receber com muita alegria. E no final do culto, hoje, também para a gente arrecadar dinheiro para o nosso evento, nós temos cantina. Cachorro-quente, bolo e refrigerante. Então, por favor, quando terminar o culto, fica mais um pouquinho, aproveita para conversar com os irmãos e experimentar o nosso delicioso cachorro-quente. E a sobremesa ficou para a semana que vem. Depois do culto da manhã, então, não façam sobremesa para o almoço de domingo, deixa a macarronada lá, mas leva a sobremesa daqui. Então, vai ter a sobremesa também, todo o valor arrecadado vai ser revertido para o nosso culto. Tá bom? Posso contar com vocês? Que bom, glória a Deus. Vamos estar orando, irmão. Baixamos as nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos felizes porque chegamos aqui na Tua casa e viemos Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. E alegramos quando chegamos aqui, sentimos a Tua presença, alegramos aos irmãos que aqui estão, a família central, nossos queridos visitantes. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por todos os benefícios que Tu tem nos concedido. Tu tem nos sustentado, Tu tem dado alegria, Tu tem dado saúde, Tu tem dado oportunidade para estar na Tua presença, falando contigo, agradecendo, clamando a Ti. E aqui nós viemos ouvir a Tua voz nesta noite. Agradecemos principalmente pela nossa salvação em Cristo Jesus. E Te pedir, Senhor, que Tu nos abençoe. Dê a paz que precisamos, fala aos nossos corações, aquebranta,
alegra, sustenta, alimenta, consola e conforta cada um. Se alguém em nosso meio está triste, alegra o seu coração. Repreendemos toda a ação do inimigo do nosso meio, caia por terra em nome de Jesus. Fica com cada um que vai participar do culto, o grupo de louvor, os instrumentistas, a comunicação, os introdutores, o grupo de integração, Senhor. Abençoa também o pastor que vai estar na direção da mensagem. Usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos. E abençoa cada visitante que está conosco nesta noite. Perdoa, Senhor, a nossa falha, nossos erros, nossos pecados. E escuta nosso clamor, Senhor. Aceita a nossa oração. Tu sabes as nossas dificuldades, os nossos problemas. Cuida de todos os projetos desta igreja. Tu sabes quais são e que nós possamos estar somente administrando de acordo com o teu querer e a tua vontade. Abençoa todas as comissões, abençoa principalmente a comissão de obreiros que está buscando para preparar cada um para o ano que vem, 2015, Senhor. Esteja na liderança dessas 3 irmãs que formaram essa comissão. Nós sabemos que elas estão trabalhando com alegria, com dedicação e com amor. E por isso, ó Deus, tem misericórdia deles também. E abençoa, para quando chegar o final do ano, nós poder olhar e ver tudo aquilo que tu nos proporcionou, com alegria, com amor e com dedicação. Pois nós oramos, ó Deus, e clamamos em nome de Jesus. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, se o irmão quiser abrir a sua Bíblia, diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? Que Deus abençoe. Nós somos povo, vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos estar louvando a Deus com o hino de número 132 do HCC. Irmão Wilton.
ter agora um momento de oração invocatória, intercessão, ou melhor, e o pastor Josafá vai estar aqui à frente orando por cada um de vocês. E se você quiser se levantar do seu local e vir aqui à frente, ou agradecer a Deus, ou pedido, seja lá qual for o seu pedido, vem aqui à frente e o pastor vai estar orando por você. Você visitante também, que quiser vir aqui à frente, sinta-se à vontade. Deus está olhando para você e quer te abençoar cada vez mais. Graça e paz, igreja. Ontem eu sofri um acidente muito engraçado, né? Eu espirrei e travou aqui. Aí vim para o culto da manhã, cheguei em casa, Larissa com enxaqueca enorme. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Vamos apresentá-la também, apresentar essas minhas costas aqui para melhorar, né? Acho que depois da pregação de hoje está liberada. Os irmãos estão sentados, se puderem ficar de pé, fiquem em pé, por favor. Vamos orar juntos. Alguém tem algum testemunho? Não? Tranquilo? Teve alguém que falou que queria contar um testemunho, disse que estava envergonhado, só que eu esqueci quem é a pessoa. Só ia chamar, né? Vamos orar? Feche seus olhos agora. Pai, obrigado porque nós estamos na Tua casa e não existe melhor lugar do que esse. Esse é o lugar que nós juntos, como Igreja de Cristo, nos reunimos para bendizer, para glorificar, para honrar, tributar louvores ao Senhor. Toda a honra e toda a glória nessa noite, somente a Ti, Senhor. Obrigado porque nós já cantamos a respeito da cruz do Calvário e realmente nós levamos a cruz todos os dias da nossa vida com muita alegria, Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por esse domingo, obrigado porque nesse domingo foi o dia em que o Senhor escolheu para que a nossa nação resolvesse quem será o novo presidente. Nós entregamos o novo presidente em Tuas mãos porque o Senhor já sabe quem é. Seja a presidenta atual, seja o que disputava, nós aceitaremos a Tua vontade sempre, ó Deus, e estaremos orando pelo nosso país para que todo mal caia por terra e que o Senhor seja o rei de todos nós. Olha, Pai, os Teus filhos estão aqui à frente, somos todos pecadores, todos falhos, precisamos sempre do Teu perdão e da Tua misericórdia. Mas Tu és um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que ainda sendo cada um de nós pecador, o Teu amor tem sido tamanho e nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor a cada semana. Essa semana que se passou foi uma semana de resposta de oração. E essa semana que se inicia também é uma semana de resposta de oração. Tu sabes a dor, o sofrimento, onde cada um aí tem tido uma dor e o Senhor é o único que pode solucionar. Nós estamos aqui porque não há outro Deus, não existe outro Deus além de Ti. O Senhor é o único, todo-poderoso, aquele que não há nada impossível para que nós entreguemos em Tuas mãos e segundo a Tua vontade não seja realizado, Deus. Se o problema é familiar, se o problema é espiritual, se o problema é de ordem financeira, na saúde, ó Pai, eu tenho certeza que antes da gente abrir os nossos lábios, o Senhor já sabe o que pedimos, o Senhor já sabe o que precisamos. Senhor, nós agradecemos sim pelo pão nosso de cada dia, nós aceitamos sim a Tua vontade. E nós cremos também que quando o nosso coração está contrito, o nosso coração está derramado, a nossa oração não é com frases prontas, mas a nossa oração vem do coração. O Senhor se compadece e responde a oração. Obrigado porque eu tenho visto isso na minha vida e cada um que está aqui à frente, quem está de pé, quem está nesse culto, aqueles que não puderam estar, sabem disso, os nossos convidados sabem disso, porque grandes coisas o Senhor já tem feito no meio de nós. Eu tenho certeza que cada um que está aqui à frente, o Teu Espírito Santo já pode confortar, consolar esse coração, acrescentar a fé, porque fé é dom do Espírito, é fruto do Espírito, e somente o Teu Espírito pode nos dar essa fé, e sem fé é impossível Te agradar, ó Deus. Eu quero encerrar essa oração e tenho certeza que cada um vai sentar confiante de que a sua oração será respondida. O nosso desejo, Pai, é que seja respondida hoje. As nossas intenções nós entregamos nas Tuas mãos e cremos que nessa semana o Senhor pode fazer. Nós, como igreja, entregamos o nosso desejo em Tuas mãos, para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja realizada. Nós confiamos plenamente no Senhor, confiamos inteiramente em Ti, ó Deus. Nós nos deleitamos nas Tuas mãos, confiamos, entregamos o nosso caminho ao Senhor. Nós cremos e o mais o Senhor fará. Obrigado
Obrigado, e assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, Deus abençoe. Enquanto a igreja se senta, hoje está chamando o grupo de louvor, vamos estar louvando a Deus através desse grupo, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Coloque-se de pé se você puder, se você se sentir à vontade. Sempre falo que de pé a gente louva melhor, né? E eu quero compartilhar um texto com os irmãos em Isaías 53, a partir do versículo 4, bem conhecido. Certamente ele tomou sobre si, ele, Jesus, as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas pra receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E porque maior é o que está em nós, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós nos reunimos aqui, porque nós cremos que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Se você veio preparado para adorar ao Senhor também com seus dízimos e ofertas, você pode também fazê-lo nesse momento. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo
fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Nós louvaremos ao Senhor para sempre, amém? Essa igreja louvará o Senhor para sempre, para todos, sempre, sempre. Diga isso ao Senhor. Em todo tempo te louvarei. Escuta a tua igreja, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Aleluia. Amém. Eu ouvi uma ministração já faz um tempo já, mas me chamou muito a atenção o título dela. Chamava Vivendo a Realidade da Nova Criação. E o pregador se baseou naquele texto que falava de se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E nós falamos aqui no início do culto sobre a Rude Cruz, né? O texto também que eu tinha separado falava também da crucificação, do sacrifício de Jesus. E assim, o Senhor veio e nos remiu, Ele nos salvou, o sangue dele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas o que a gente tem visto hoje nas igrejas são novas criaturas com a mente velha. E vivendo com os costumes antigos. Foram feitos novas criaturas, mas continuam nas coisas antigas, nas coisas velhas, se prendendo a coisas do mundo. Muitas vezes, por falta de confiança em Deus, a gente se apega a algumas coisas. Ah, Deus, que não, né? Isso aqui não transforma, não. Deixa como tá. Eu sou feliz assim, né? E quando a gente canta que a gente deseja ser livre, que essa possa ser uma oração nossa, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amém? Essa igreja é feita de pessoas que foram transformadas e remidas pelo sangue de Jesus. Então, que quando a gente cantar aqui que a gente deseja ser livre, o sacrifício já foi feito, mas a gente pede ao Senhor, o Espírito Santo, que sonda os corações, que se existe algo em nós que ainda impede o fluir dele nas nossas vidas, sabe? Nós queremos ser canal, igreja. Nós queremos receber, mas nós queremos transmitir. A salvação não é para ficar aqui dentro. A salvação é para alcançar lá fora. Então, se existe algo em nós, começando de mim mesma aqui, que impede o fluir de Deus em 100% da sua capacidade, nós queremos ser livres, amém? Nós queremos deixar aquilo que nos impede de fluir no Espírito, de cumprir a vontade de Deus. E por isso nós faremos essa oração, através dessa canção.
Senhor, isso é o que a tua igreja te disse, Senhor. Nós declaramos aqui que nós queremos tomar posse de toda a herança conquistada lá na cruz. Nós declaramos aqui, Senhor, que nós queremos andar verdadeiramente como teus filhos.
O Senhor disse na tua palavra que o Senhor já não nos chamava mais de servos, mas de amigos. Senhor, existe um banquete espiritual preparado para cada um aqui nessa noite. E se alguém, Senhor, aqui, talvez ainda por engano, por não estar enxergando bem, continua, Senhor, se alimentando das migalhas que caem no chão, abre os olhos, Senhor, abre os olhos da tua igreja, porque o Senhor nos recebe como filhos. O Senhor nos recebe como filhos. E o Senhor nos ama. Um pai quer o melhor para o seu filho. E que nós possamos confiar, Deus, andar em acordo com essa promessa cada dia. Confiando, Senhor, que não importa realmente o que aconteça, não importam as circunstâncias, não importa o que nos digam, não importa aquilo que vemos. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor declara que somos teus filhos, somos co-herdeiros com Jesus. Então, Senhor, nos ajuda a caminhar realmente de acordo com essa marca tão preciosa. Senhor, essas reuniões, esses cultos, esses louvores, toda essa inspiração, toda essa liberdade, Senhor, de louvar, Senhor, custaram um preço altíssimo, custaram o sangue de um inocente, Senhor. Que nós possamos ter essa consciência cada dia, Senhor. Fomos salvos, Senhor, mas Tu sabes, nós somos falhos. A nossa capacidade de esquecer, de se acostumar com a mesma pregação, com as mesmas músicas, é muito fácil, Senhor. E nós não queremos nos acostumar, nós não queremos nunca, Senhor, de dar a devida importância ao acontecimento da história. O Senhor se sacrificou pelo Teu povo e o Senhor vive. O Senhor não apenas morreu, mas o Senhor ressuscitou, como promessa daquilo que o Senhor também tinha para nós. Basta que vocês morram para o mundo, para que eu possa entregar uma vida nova a vocês. É isso que o Senhor nos diz. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo pelo Teu sacrifício. Obrigado porque o Senhor vive e reina neste lugar e em nossos corações. Que a adoração, Senhor, não seja só culto de domingo, não seja só nos cultos em que nos reunimos, mas que a verdadeira adoração seja, Pai, contínua. Do momento em que acordamos, Senhor, até mesmo dormindo, se for possível, que não deixemos de Te adorar e de reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é nosso Pai. Nós Te amamos, Senhor, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
lindo, né? O pastor Josafá está chamando o pastor aqui. Nós vamos estar passando a palavra para o pastor. Chegou o momento da mensagem. E eu vou estar orando mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que já ocorreu até aqui. Sabemos que estamos fazendo o melhor, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nos aquebranta, nos prepara os nossos corações para ouvir a Tua voz, através do Teu servo, pastor Josafá. Em nome de Jesus. Também, tem misericórdia do Teu servo, tem misericórdia. Usa como instrumento nas Tuas mãos, para poder ele ter condições de transmitir o Teu recado, do Teu coração aos nossos corações. Retira do nosso meio toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio, toda aquela angústia, ansiedade, toda a impureza, toda a incerteza. Deixa, Pai, como o cântico que nós cantamos, somos livres, Pai, para Te ouvir. E aqueles que estão em nosso meio, que ainda não têm o Senhor como seu Salvador, fala também com esta pessoa nesta noite. Se alguém em nosso meio está desviado, que possa reconciliar também nesta noite, através da Tua palavra. Cuida de cada um de nós nesta noite, abençoando, sustentando e alegrando os nossos corações. Mais uma vez, fica com o Teu servo, pastor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, quem chegou depois, graça e paz. Quem chegou no início, graça e paz também. Olha só, hoje é o último dia em que você pode... Eu não tenho o nome dos nossos convidados aqui à frente, se alguém puder passar para mim nesse minutinho. Mas olha só, os membros da nossa igreja receberam um envelope desse. Hoje é o último dia para você deixar ali, naquela caixinha preta ao lado daquele murinho, né? E aqui nesse envelope tem um portfólio em que demonstra a função de cada cargo da nossa igreja. E aí, junto, né, vem uma fichinha com cargo e uma linha em branco. Aqueles que Deus tocar no seu coração, que você acha que tem condições de assumir esse cargo ano que vem, coloca o nome ali para ajudar a comissão de indicação que é formada pela irmã Sara, pela irmã Nilza e pela irmã Norma. A irmã Sara está ali, a irmã Nilza eu vi, e a irmã Norma, eu não lembro se eu vi, que eu tomei, como que é o nome do remédio? Biprofenide. Então hoje nós vamos pregar até 9 horas da noite, né? Então, deixa aqui, escreve seu nome na outra fichinha, coloca ali, porque hoje é o último dia. Então esse mês o que elas vão fazer? Vão avaliar os nomes, orar a Deus, e em cima do que vocês indicaram, poderão, na última assembleia de novembro, me ajudem hoje, viu, irmãos? Última assembleia de novembro, domingo pela manhã, nós teremos as indicações dos cargos e os irmãos poderão discutir a respeito. Amém? Pegue a sua Bíblia agora. Nós vamos meditar a respeito da palavra de Jesus e de um fato importante que aconteceu com Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, do 53 ao 58. Hoje a minha princesa, minha patroa, não conseguiu vir, deu uma enxaqueca nela muito forte. E até o Álvaro, que é um amigo nosso, doutor médico, foi na residência, olhou e falou, olha, é enxaqueca. Eu já sabia, né? E medicou. Ela falou, amor, eu estou muito mal. Eu falei, fica quietinha aí, que eu estou bom. Mateus capítulo 13, versículo 53 ao 58. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus proferido as parábolas, retirou-se dali e chegando à sua terra, Nazaré, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto?
e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa e na sua casa, e na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos para Marcos capítulo 6. Marcos 6, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus partido, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade dele, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos para Lucas capítulo 4, aí vocês vão entender mais ainda a revolta dos seus. Aqui acrescenta Jesus lendo o texto. Versículo 16, 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém? Meus irmãos, olha que texto fantástico, porque fala de Jesus voltando à sua terra natal. Jesus era de Nazaré. E em Nazaré estavam todos os seus familiares, sua mãe, seus irmãos. Tanto Marcos como Mateus fala a respeito dos irmãos de Jesus, da mãe dele. E inclusive Lucas fala do seu pai, José, Maria, os irmãos Tiago, José, Judas e Simão. E as irmãs de Jesus também habitavam ali em Nazaré. Jesus já era conhecido. Jesus já havia falado do Sermão da Montanha, e naquele Sermão da Montanha já havia conquistado milhares de pessoas ouvindo a sua voz. Esse Jesus, como filho de José e filho de Maria, era da casa real de Davi, e como tal da casa real de Davi, o que acontece? Era um futuro rei, caso Herodes fosse deposto. Esse Jesus, no discurso da montanha, Mateus 5, 6 e 7, consegue resgatar o orgulho do povo judeu, o orgulho nacional do povo judeu, porque esse povo que havia sido oprimido há muitos anos, primeiro pelos babilônicos, retorna à terra, mesmo na sua terra, os medo-persas ainda continuavam comandando seus líderes.
Logo após, nós temos a Grécia dominando o mundo, depois Roma dominando o mundo. Então, esse povo realmente muito sofrido, muito escravizado. E, de repente, nasce Jesus de Nazaré. E esse Jesus de Nazaré, ao nascer, é perseguido pelo rei Herodes, que nem judeu era. E perseguido pelo rei Herodes, o que acontece? Ele é necessário que fuja com a sua família para o Egito, depois retorna para sua casa. E esse homem chamado Jesus também era um belemita, era alguém que fora nascido de maneira miraculosa. Por que nascido de maneira miraculosa? Porque esse Jesus, ele não tem a inseminação de um homem, e nós entendemos isso como o Jesus nascido da Virgem Maria, é o que nós professamos. E Jesus, sendo nascido da Virgem Maria, ele vive entre nós como Filho de Deus, porque quando o Espírito Santo envolve Maria, já deixa claro que é um ente santo que há de nascer. Esse menino, nós vemos a história dele até os 12 anos, em que ele está ensinando já aos 12 anos os principais sacerdotes, os principais anciãos, os doutores da lei. Dos 12 até os 30 anos, esse Jesus está sendo preparado para ser o rabino de Nazaré. Torna-se o rabino de Nazaré, só que o que acontece? Ele vai para o monte, fica 40 dias e 40 noites, e a partir desse momento ele sai pela Palestina falando a respeito do reino dos céus, falando a respeito do reino de Deus. E certa feita, Jesus resolveu voltar à sua terra natal. Qual era a sua terra? Nazaré. A sua família morava em Nazaré. E a sua família, você fala, puxa, mas terra natal, mesmo ele nascendo em outra região? Sim, porque a família real estava ali. A família real morava ali. Olha que interessante. Eu fico imaginando o seguinte, Jesus indo à sua terra, imaginando o encontro da sua própria família, dos seus próprios amigos, e a decepção disso. Porque quando Jesus retorna à sua terra e começa a falar do reino de Deus, o mesmo reino que ele anunciava em várias aldeias, qual é a reação dos seus próprios familiares? Qual é a reação dos seus próprios amigos? Eu fico imaginando Jesus como ser humano normal. Tem amigos ali que ele brincou desde a infância. Tem amigos ali que ele conhece pelo apelido, como hoje em dia, não tem muita diferença. Tem amigos ali que se banharam em riachos. Tem a família, tem os tios, tem todos os parentes. Mas ainda assim, esse Jesus encontra-se decepcionado. Por quê? Em razão da incredulidade do seu próprio povo. Em razão da incredulidade do seu próprio povo. Isso ficou na minha mente. E a pergunta que ficou aqui foi a seguinte: se Jesus nos visitasse hoje, se Jesus nos visitasse hoje, como reagiríamos? Você imagina ali, de repente entra um homem, fala assim, pastor, com licença, eu quero falar. Como será que eu reagiria? Espera aí, como assim? Eu estou com o microfone na mão, que história é essa? Você quer falar aqui no meu lugar? Não, espera um pouquinho, depois de terminar o culto eu converso com você. Será que seria diferente? E o próprio Jesus no nosso meio, na sinagoga. Você fala, Jesus, tudo bem, Oséias, Salvador, mas o nome dele é Jesus Cristo. O Cristo ungido, prometido pelos profetas. Primeira promessa, Gênesis 3,15. Ele é o filho da mulher que nasceria para pisar sobre o filho da serpente, sobre a cabeça, do filho da serpente, que é a morte. Esse Jesus é o servo sofredor de Isaías. Esse Jesus teve vários tipos no Antigo Testamento, como Moisés, o libertador. Esse Jesus, ele é rei, ele é profeta, é juiz, é sacerdote. E outra, ele está acima de tudo isso, porque Hebreus fala que Jesus está além de tudo o que acontece no Antigo Testamento. Nem da ordem de Arão ele pertence, porque a ordem de Arão está depois de Melquisedeque. Esse Jesus é realmente um rei justo. E esse Jesus, de repente, chega aqui na nossa igreja, fala, boa noite, eu sou Jesus. Sabe que Jesus que eu sou? Não é aquele meu pai, não. Eu sou Jesus e vim ler um texto para vocês. E de repente esse Jesus, ele querendo ler um texto para a gente, ele abre
em Isaías, e diz o que em Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Pronto, e ele senta. Foi isso que fez. Ele leu o texto e sentou. Aqui fala que precisaram procurar o texto para Jesus ler, porque eram enrolos. Então, até encontrar o texto, imagina, olha, abre aí para mim Isaías, eu quero ler esse texto, Isaías 61, versículos 1 e 2, eu quero ler. Vai procurando, procurou, achou, agora eu posso ler. E ele se põe de pé à frente da sinagoga e lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele senta, fecha, senta, né, devolve ao assistente o texto, senta-se, e todos ficam olhando para aquele homem e falam, peraí, eu conheço ele. Sabe quem ele é? Está meio queimadinho de sol, porque anda para cima e para baixo falando do reino dos céus. Devia estar um pouco mais magro, porque quem caminha não fica que nem o pastor, né? Quem caminha bastante, de corpo mais magro. Está mais magro, mais queimado de sol, mas é o filho de Maria e José. Olha só, o filho de Maria e José está entre nós. Mas espera aí, que história é essa que o Espírito está sobre ele? Que história é essa que ele é ungido para evangelizar os pobres? Que história é essa que ele é o proclamador de libertação, é o restaurador das vistas? Que história é essa que ele põe em liberdade os oprimidos? Pois é, esse é o Jesus que está no nosso meio nessa noite. Amém? Não sou eu, é o Espírito de Cristo que está no nosso meio. Se porventura você que está aqui nessa noite se sente pobre, saiba de uma coisa, Jesus veio evangelizar você. Se porventura você se sente cativo, Jesus proclama libertação sobre a sua vida. Se porventura você está cego, não encontra um caminho para a sua vida, Jesus restaura suas vistas nessa noite. Se porventura você está encarcerado, Jesus está aqui para pôr você em liberdade. A pergunta é, você crê? Essa era a pergunta que Jesus deixou no ar para eles. Vocês creem que eu tenho o Espírito Santo sobre mim? Vocês creem que eu sou ungido, o Messias? É isso que Jesus deixou claro. Por isso que todo mundo, depois que fecha o livro, entrega ao assistente, senta-se, olha para Jesus e fala, mas o que ele está querendo dizer? E aí, claro, Jesus sendo o Messias não teria medo algum de dizer isso. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nossa. O que significa isso? Jesus procurou o quê? Briga, combate. Porque Jesus não apenas leu, mas disse o seguinte, hoje se cumpriu o que eu acabei de ler. No dia de hoje se cumpriu o que eu acabei de ler. E o que Jesus acabou de ler? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ele era ungido, o Messias, o Cristo, Hamashia. Se cumpriu hoje? Que história é essa? Que história é essa de se cumprir hoje uma profecia? Espera aí, agora você entende porque no texto de Mateus e de Marcos começam a questionar, mas ele é o filho de Maria e de José. Como pode o filho de Maria e de José, como pode os seus irmãos entre nós, suas irmãs entre nós, como pode esse homem dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele? Como pode dizer que ele é ungido? Isso é uma blasfêmia. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o filho de José, o carpinteiro que viveu entre nós até os 30 anos, pode ser ungido. Eu não acredito. Eu não acredito, não acredito. E aí Jesus olha para eles e diz assim, sem dúvida, citar-me-eis estes provérbios,
esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. Sem dúvida vocês vão me questionar, para eu provar para vocês que eu sou o Messias, que tudo que tem acontecido em outras aldeias, tantas pessoas que eu já curei, que eu já dei vistas, que eu fiz andar, que eu ressuscitei, vocês vão me questionar dizendo, faça também aqui. E você, sendo médico, cure-te a ti mesmo. E aí Jesus olha para eles e diz assim, continua. Eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. O que ele está querendo dizer? Olha, no tempo de Elias, muitas viúvas existiam passando fome. Mas uma que não era israelita foi abençoada. Quem era? A viúva de Sarepta. Depois ele fala, no tempo de Elias, na sua terra de Israel, havia muitos e muitos leprosos. Mas um que não era israelita foi curado de sua lepra. Quem era esse? Naamã. Como assim? O que você está querendo dizer, Jesus? Eu estou querendo dizer que aqueles lá fora, samaritanos, aqueles lá fora que não são judeus, em razão da fé que eles depositam no Messias, em razão da necessidade que eles têm, eles recebem curas, recebem milagres, e mais do que isso, recebem de coração aberto o próprio Cristo. Tanto é verdade, vocês todos são brasileiros, e receberam o Messias. Amém? Nós brasileiros recebemos o Messias, e os judeus até hoje não aceitam Cristo. Por que será isso? Será que a igreja nos últimos dias pode ter algo parecido com isso? De já tendo o Messias, não acreditar no restante. Porque nós não podemos discutir a questão do Espírito do Senhor estando sobre o Messias. E nem do quesito ungido de Deus. Porque ele é o Messias, ungido, Cristos, e nós não discutimos isso. Alguém discute isso? Não. É o próprio Filho de Deus encarnado. Mas e o restante do texto? É aqui que eu quero pegar, todos aqui de calças curtas, inclusive eu. Nós realmente acreditamos que Jesus, nessa noite, pode libertar os cativos? Nós realmente acreditamos que nessa noite Jesus pode dar vistas aos cegos? Nós realmente acreditamos que Jesus pode fazer com que os oprimidos saiam daqui libertos? Essa é a dúvida. Saiba de uma coisa, Jesus trouxe você aqui nessa noite para fazer milagres na sua vida. Amém? Para fazer sinais na sua vida, para fazer prodígios na sua vida. E Jesus quer que você creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu imagino que Jesus todos os domingos está em todas as igrejas do mundo. Por que eu imagino isso? Porque ele mesmo disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E todo culto em que 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, quem é que se faz presente? O próprio Jesus. Toda reunião em que se fala de Jesus, o Messias, ali está o que tem o Espírito e é ungido para falar boas novas aos cativos, oprimidos, pobres, aos enfermos, todos eles aleijados, cegos, todos. E por que poucos são curados? Porque nós nos esquecemos que é o próprio Cristo que está conosco. Cristo faz milagres. Só que muitas vezes nós, em razão da nossa incredulidade, fazemos o que está no versículo 29 do capítulo 4 de Lucas. Expulsamos Jesus do nosso meio. Às vezes queremos levar Jesus ao cimo do monte para precipitar Jesus abaixo. O que significa isso? Que símbolo é esse?
Eu posso, Jesus, eu não preciso de você. Eu posso, eu consigo, com as minhas próprias forças, porque eu sou bom. Eu estudo, eu tenho convênio, eu já tenho minha família, eu já tenho meus filhos, eu já tenho tudo, eu não preciso de Jesus, mesmo estando em Cristo. Quando Jesus faz o milagre, a gente diz assim, não, isso não foi um milagre, isso quem fez fui eu. Por que eu que fiz? Não, é um acaso. Olha, eu saí, de repente entrei e aconteceu. Olha que interessante, aconteceu por quê? Força do acaso. Quando na verdade Jesus quer que a gente reconheça que Ele é quem fez, Ele é quem realizou em nossa vida. Alguns anos atrás, muitos que estão aqui não conheciam Jesus. Muitos que estão aqui nasceram na igreja, mas não conheciam Jesus. Mas um dia passaram a conhecer Jesus. E no dia que conheceram esse Cristo, aprenderam que realmente o Espírito do Senhor não estava somente sobre o Cristo, mas quando você o recebe, Ele dá esse Espírito também a você. Você tem o Espírito Santo em você. Amém? Então não tem? Tem. Porque quem recebe o Pai, recebe o Filho e recebe também quem? O Espírito Santo. Dá para a gente dividir Deus? Não, eu vou receber só o Pai e o Filho, depois eu recebo o Espírito Santo. Não. Ou você recebe os três, não recebeu nenhum. Se esse Espírito Santo está sobre você, está dentro agora, habitando em você, a responsabilidade é nossa. Que responsabilidade é essa, pastor? A responsabilidade de acreditar que Jesus pode sim fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas através da nossa vida. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que habita em você? Pergunta. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que habita em você? Sim ou não? Sim. Pastor, é o mesmo Espírito? É o mesmo Espírito. Então, peraí, se o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, Ele disse, se vocês crerem em mim, vocês farão obras ainda maiores? Disse ou não disse? Jesus disse ou não disse isso? Eu creio que Jesus pode fazer obras maiores. Se você está aqui nessa noite e a sua vida está destruída, eu creio que hoje pode ser um marco na sua vida. Eu creio que hoje Jesus pode restaurar casamentos aqui. Eu creio de verdade. Eu creio que hoje Jesus pode curar pessoas do câncer aqui nessa noite. Eu creio de verdade. Eu creio que hoje o Senhor pode curar a tua filha. Eu creio que hoje Jesus pode curar o teu filho. Eu creio que hoje Jesus pode tocar em você de tal forma, nesse exato momento, que essa doença que está sobre você pode ser retirada. Eu creio. Eu creio que Jesus pode entrar com o espírito de alegria que já está em você e tirar toda a amargura da sua alma nessa noite e te dar alegria. Eu creio que Jesus pode mudar a sua vida por completo nessa noite. Eu só consigo ver o seu rosto bonito. Jesus vê o seu coração. Eu creio que nessa noite, Jesus pode curar pessoas que estão encarceradas com diversos vícios. Eu creio que nessa noite Jesus pode libertar aqueles que estão encarcerados em jogos, aqueles que estão encarcerados em pornografia. Eu creio que nessa noite Jesus pode libertar os encarcerados, sim, encarcerados pela mentira, encarcerados por qualquer tipo de pecado. Nessa noite o mesmo Jesus está conosco aqui, e é o mesmo Espírito que habita em nós. É o mesmo Espírito que coloca um bálsamo. Se você está ferido, amargurado, amargurada, não faça como os parentes de Jesus e questione e fala, será? Será que pode realmente? Eu creio que Jesus pode mudar as suas finanças nessa noite. Talvez você esteja enfrentando uma falência, ou talvez você esteja enfrentando penúria na sua casa. Eu creio que Jesus pode mudar sim, te dar um bom emprego. E dentro da tua profissão, Jesus pode fazer uma revolução sobre a sua vida nessa noite. E nessa semana você será abençoado de tal forma que você lembre desse culto hoje aqui e diga assim, realmente Jesus estava com a gente ali. Ser cristão é desfrutar do Cristo.
é andar com Ele. Lado a lado. Não é questioná-lo. Somente crer. Por isso que Jesus disse, deixa as crianças virem até mim. Porque destas pertence o quê? A essas pertence o quê? O reino dos céus. Quem tem filho pequeno aqui? Neto pequeno? Você fala uma coisa para uma criança, ela acredita ou não? Hã? Acredita ou não acredita? Coração o quê? Coração puro. Jesus quer fazer de você uma criança nessa noite. Para que você creia. Eu sei que a vida foi dura com você. Eu sei. A vida, a cada dia que passa, tem sido mais dura com a gente. E quanto mais dura a vida é, mais incrédulo a gente se torna. Vocês sabiam disso? Porque vão acontecendo tantas coisas, mas tantas coisas contra a gente, que a gente começa a desacreditar. Primeiro, desacredita da igreja de Jesus. É verdade. Eu vou para a igreja, mas não acredito mais na igreja de Jesus. Depois a gente desacredita dos obreiros da igreja de Jesus. Olha, eu já não acredito na igreja, nos obreiros também não, porque é tudo humano, cheio de coisa errada. Vai desacreditar do pastor também. Pastor é tudo bandido. Pastor é tudo ladrão. Não tem problema de falar isso não, porque é o que o brasileiro pensa. Tudo, conversa. E aí você já começa a não acreditar mais na igreja de Jesus, nos obreiros, diáconos, os líderes da casa de Deus, no pastor da igreja, nos pastores da igreja. Você já desacredita. Só falta uma coisa, desacreditar de Jesus. Aí você fala, não, eu acredito em Jesus. Mas no momento de desespero, você conversa com a irmã, com o tio, com a tia, com o avô, com a avó, com não sei quem, com o filho, com o neto, mas com Jesus você não conversa. Isso demonstra a sua incredulidade, a minha incredulidade. Jesus nos ensina, entra no teu quarto, fecha a porta, ajoelha e ora em secreto, porque em secreto teu Pai te responderá. Ele ouve você. Tem gente que está decepcionado. Esses homens daqui estavam na sinagoga, conheciam a lei. Sim, conheciam profundamente a lei. Eles estavam na sinagoga, conheciam a lei muito mais do que muitos que estão hoje aqui. Eles liam a Torá no hebraico, no aramaico. Eram detentores de uma história. Eram rabinos. Eram sacerdotes, eram escribas, doutores da lei, mas uma coisa que é a mais importante na palavra eles não tinham, a fé. Já parou para pensar nisso? Você conhece tudo, mas não conhece nada. Você já experimentou de tudo, mas não experimentou nada. Esses dias eu conversava com um amigo e dizia para ele assim, sabe por que está acontecendo tudo isso com você? E ele me ouvindo, chorando na linha telefônica, eu não sei, pastor. Porque você é um vinho, você é um odre velho, com vinho velho. E você está passando por tudo isso, porque Jesus quer transformar você em um odre novo, para receber um vinho novo sobre você. Esses homens aqui eram vinhos, eram odres velhos com vinho velho. E Jesus queria transformar a vida deles para que eles fossem odres novos para receber vinho novo. Deus quer colocar um novo cântico na sua boca. Uma nova alegria para louvar a Deus. Deus quer restabelecer a sua fé. Você tentou até hoje andar sozinho, mas o Messias está nessa noite falando com você através da palavra dele. Eu sou o ungido que pode curar você. Jesus é o ungido que pode proclamar libertação, pode restaurar as tuas vistas nessa noite. Pastor, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. E a sua vida, como é que está? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? É para você então que Jesus está falando. Eu quero restaurar você nessa noite. Amém? Quem crê que Jesus pode fazer isso? Quem crê que Jesus pode curar nessa noite?
Eu creio. Nós temos tido milagres aqui na igreja, vocês sabiam disso? Não é porque eu estou aqui à frente, não é isso. É porque vocês estão crendo em Jesus do jeito certo. Jesus não é uma religião. Sabiam disso? Jesus não é uma religião. Não é. Jesus não é um CNPJ. Também não é, pastor? Também não é. Jesus não é uma estrutura cheia de departamentos. Também não é. O que Jesus é então? É isso aqui, simples. Se é que eu leia de novo, eu termino o sermão agora. É aquele que o Espírito do Senhor está sobre ele, que unge para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus é isso? É. Então eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Quer Jesus? Quero sim. Sempre? Sempre eu quero. Até quando? Até o fim da minha vida. Porque é bom demais esse Jesus. A religião já me decepcionou. Verdade. Um monte de pastor já me decepcionou. Verdade, pastor? Verdade. Um monte de pastor já me decepcionou. É pastor que caiu em adultério, é pastor que fez isso, pastor que roubou, pastor que fez não sei o quê, pastor que aprontou um monte de coisa. Mas o que eu falo para você é Jesus. Você quer Jesus? Eu quero Jesus. Olha, a igreja já me decepcionou. Teve um irmão na porta da igreja que pisou no meu calo. Teve um irmão no meio da igreja que deu um chute na minha canela. Teve um irmão que passou perto de mim e não me cumprimentou. Você está decepcionado com essa igreja instituição? Eu estou, pastor. Não tem problema, porque Jesus não é essa igreja instituição. Jesus está em você. Igreja é você, eu, nós. Nós somos a igreja de Jesus. Não paredes, não placas. Não, você é a igreja de Jesus. Amém? Pastor, eu não aguento mais, porque só pede dinheiro. Eu não estou aguentando mais. Pois então, hoje eu quero que você abandone tudo isso e queira Jesus na sua vida. Porque se você tiver Jesus na sua vida, quando você olhar tudo isso dentro da instituição, dentro da religião, você vai olhar e passar despercebido. Mas não é isso que é isso. Isso aí não é Jesus. Não é isso que eu quero. É Jesus que eu tenho para a minha vida. Amém? É Jesus que eu tenho para a minha vida. É Jesus. Minha mãe foi ao médico e o médico falou: a senhora tem um câncer. Falou para ela: a senhora tem um câncer. E ela ficou desesperada. Desesperada. Porque um câncer, imagina você ouvir alguém dizendo para você: você tem um câncer. A palavra câncer parece que já é uma pedra em cima de você. Pum. E ela ligou para mim e ela não parava de falar e tal e tal. Eu falei para ela: mãe, você crê em Jesus? Ela falou: eu creio em Jesus. Vamos orar? Por telefone mesmo? Vamos. E eu orei com ela. Falei: Senhor Jesus, Tu és o dono da vida. Eu não acredito que minha mãe trabalhou tanto para Jesus, para o Senhor, para morrer assim. Eu creio que o Senhor pode curá-la. E ela foi, fez uma cirurgia, arrancou aquilo, fez a iodoterapia, radioterapia, e ela não tem mais aquele câncer nela. Passou daquele túnel no seu nome, tomografia, não é isso? Entrou ali, saiu, o médico falou para ela: a senhora não tem mais nenhum câncer. Foi o médico, foi a radioterapia. E eu, não, foi Jesus de Nazaré que fez isso. Foi Jesus quem fez isso. Eu não acredito. Poxa, está igual os familiares de Jesus. Vamos jogar Jesus aqui de cima, porque eu não quero mais Jesus, não. Eu prefiro continuar com a minha lei. Eu prefiro continuar com os meus livros na minha biblioteca. Eu prefiro continuar com o meu jeito de... Não, seu jeito está errado. Seus livros lá da biblioteca estão errados. O único livro que você tem que se pautar é esse aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Esse é o livro de quem? De quem? De Jesus. De quem é esse livro? De Jesus. Para que tanto? Se você já tem o melhor de todos. Eu tenho um monte de livro. De verdade, tem um monte de livro. Quem já foi na minha casa sabe. Eu ainda deixei um pouco na casa da minha mãe. Tem um monte de livro. Mas tudo palha. Serve para nada. Só para ganhar dinheiro dando aula. Só para isso. Agora aqui, dentro da casa de Deus, o único livro que presta é esse aqui, ó. Quando eu saio daquela porta para fora, o único livro que presta é esse aqui.
Quando eu vou preparar uma aula para lecionar, eu falo assim: puxa, Senhor, ilumina minha mente através da tua palavra. Porque é a palavra de Deus que me ilumina. Sabia disso? Senhor, eu quero fazer o que a tua palavra diz que eu tenho de fazer. Eu quero agir do jeito que a tua palavra me ensina como agir. Eu quero ser do jeito que a tua palavra deseja que eu seja. E onde eu estiver, que eu seja sal e seja o quê? Luz. Se você crer nesse Jesus, fique em pé agora. Vamos expulsar Jesus? Ou vamos recepcioná-lo? Vamos expulsar Jesus ou vamos recepcioná-lo? Recepcioná-lo. Não é decepcioná-lo, é recepcioná-lo. Vamos recepcioná-lo. A simplicidade de Jesus. Irmãos, olha o sermão de Jesus. Fez aquela bagunça toda. Ele leu um texto e sentou. Depois ele explicou algumas palavras e foi expulso. Isso trouxe um impacto tão grande que em 2014 estamos falando ainda a respeito de Jesus. Eu gastei quantos minutos? Que horas são? 8:10. Eu gastei 40 minutos para falar o que Jesus, em poucas palavras, disse e impactou milênios. Porque eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Jesus, eu imagino quantos minutinhos demorou para ler esse texto, 2 versículos, sentar e fazer 3 explicações. Esse foi um sermão tão impactante, mas tão impactante que em 2014 nós estamos relembrando dele. Porque não é o tanto falar, não é a linguagem rebuscada. Isso aí é o médico, o doutor, o engenheiro, isso é o professor que precisa. A palavra de Jesus é simples. Chega um semi-analfabeto, um analfabeto, e olha para você e diz assim: Jesus te ama, seu coração se derrama. Sabe por quê? Porque foi Jesus que falou com você. Não foi aquela pessoa. Se a tua vida está atribulada, se a tua vida está destruída, mesmo estando na igreja, instituição, mesmo estando nessa religião que nós chamamos de cristianismo, sabe, casamento destruído, cheio de doenças, filhos viciados, mesmo estando dentro da religião e dentro da igreja, instituição, que nessa noite você receba realmente Jesus e que os seus olhos se abram, porque o Senhor quer curar você nessa noite. Amém? Quer curar. Se até hoje nada deu certo na sua vida, é porque você aprendeu tudo errado até hoje. Precisa aprender de novo. Precisa reaprender a palavra. Aprendeu errado. Alguém ensinou errado para você. Mas há 40 anos eu aprendi errado. Há 40 anos aprendeu errado. Tem que aprender de novo. E como é que aprende? É com o pastor fulano, beltrano, cicrano? Não. Esse livro aqui, ó. Começa todo dia. Coloca ele na cabeceira da sua cama. E antes de dormir, abra esse livro. Leia esse livro. E o Espírito Santo vai ensinar você de novo. Amém? Desafio, hein? Desafio. Desafio. Pega esse livro, deixa na cabeceira da sua cama. Não é para colocar como travesseiro. Começa a ler de novo a Bíblia. E quando você ler a Bíblia, fala: Senhor, me ensina a verdade. Porque eu acho que me ensinaram errado. Minha vida está tão destruída andando contigo no Evangelho, que não é possível, eu devo estar no Evangelho errado. E fala: Jesus, me ensina isso direito aqui, porque eu não estou entendendo. E começa a pedir para Jesus te ensinar. Ensinar, ensinar. E Jesus ensina você toda noite na sua casa. Amém? Feche seus olhos agora. Pai querido, a tua palavra é simples, a tua palavra é maravilhosa. Eu não conheço a vida de cada um que está aqui, porque eu não sou vidente, eu não tenho clarividência, eu não sou nada disso. Eu sou só um ser humano que conhece a tua palavra. Mas o Senhor conhece o coração. Nós acabamos de ler o momento em que Jesus foi visitar a sua família em Nazaré. E quando chega ali, ele lê um texto de Isaías 61, 2 versículos. E ao ler esse texto, deixa todos os seus indignados. Ele não é reconhecido como ungido, ele não é reconhecido como aquele que tem o Espírito, ele não é reconhecido como aquele que pode fazer milagres. Por isso que os milagres não foram realizados de tal forma como em outras aldeias. E ao final ainda foi expulso a ponto de ser morto, mas teve que sair fugido dali. Nós não deixaremos Jesus fugir de nós. Nós queremos Jesus todos os dias.
Pai querido, bendito, se tem alguém aqui que está há anos no Evangelho e a sua vida está totalmente destruída, porque até agora não aprendeu nada do Senhor, que a partir de hoje, desse culto, a vida comece a mudar. Eu tenho certeza que muitos de nós conhecem muita coisa a respeito da igreja, conhecem muita coisa a respeito do texto, mas talvez muitos de nós conheçam pouco a respeito de Jesus, do amor de Jesus, sentindo esse amor no dia após dia. Ó Deus, eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode libertar, eu creio que o Senhor pode restaurar um casamento. Ainda que a esposa já tenha ido embora e se divorciado, eu creio que o Senhor pode restaurar isso. Eu creio que o Senhor pode curar um filho que está viciado no álcool. Eu creio que o Senhor pode sim restaurar essa vida. E eu creio, Pai, que isso pode ser de forma instantânea. Eu acredito. Filhos que foram criados na igreja, conhecendo a Tua palavra. Ó Deus, mas não aprenderam nada da Tua palavra, não entenderam nada a respeito de Jesus. Eu creio que o Senhor pode curar. Uma mãe chora nessa noite, um pai chora nessa noite, porque sabe o que acontece dentro da sua casa. E eu creio que o Senhor pode dar muita alegria a essa mãe e a esse pai. Ó Senhor, um marido chora nessa noite, por ver a sua família sendo destruída. Uma avó chora nessa noite por ver o seu neto destruído, por ver a sua neta destruída. Senhor, tem pessoas que choram nessa noite porque não conseguem abrir mão da Loteria Federal, não conseguem abrir mão de bingo, não conseguem abrir mão de pornografia na internet, não conseguem abrir mão de pecados que caminham junto muitos anos e pede a tua libertação. Eu creio que nessa noite o Senhor pode libertar essa vida. O Senhor não quer constranger ninguém dizendo quem é, quem não é. Não é esse o objetivo da Igreja de Jesus. O objetivo é levar realmente as boas novas, que curam, que libertam, que transformam. Senhor, os nossos livros, muitas vezes nos frustram e deixam a gente longe de Ti. Que a gente se apegue nesse livro que é a Tua palavra. Em o nome do Teu Filho amado. Que nunca mais a gente expulse Jesus da nossa vida. Pelo contrário, que a gente queira andar com Ele mais e mais todos os dias. Nós sabemos que o mesmo Espírito que foi derramado ali é o mesmo Espírito que está sobre nós, que nos guia a toda a verdade. Ó Senhor, eu sei que talvez alguns aprenderam, mas não aprenderam nada. E no momento de uma palavra como essa, que é uma palavra de quebrantamento, uma palavra que fala ao coração, parece apenas uma simples história. A crítica vem, como os familiares de Jesus fizeram, como os amigos de Jesus fizeram. Mas esse daí não é só o Josafá? Mas isso aí não é só um menino? O que ele tem para nos ensinar? Pai, que possa entender Jesus Cristo através da minha vida, Pai. Que possam conhecer Jesus através da minha vida. Me ajuda todos os dias, porque Satanás luta contra a minha vida, contra a minha casa. Satanás vem com doenças, mas eu creio que o Senhor é aquele que cura todas elas em nome de Jesus. Olha, Deus, me ajuda a continuar simples, a continuar humilde, com uma linguagem simplória, explica o Teu Evangelho, para aqueles que estão decepcionados com a religião, decepcionados com a igreja institucionalizada, mas ainda resta uma esperança no coração: Jesus Cristo. Que essa fé seja restaurada nessa noite. Eu creio que o Senhor abriu as vistas de muitos, de nós, para enxergar melhor Jesus Cristo. Ó Deus, é tão bom ter o Teu Filho na vida. É tão bom, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor está no nosso meio. Eu creio que o Senhor se faz presente aqui nesse culto. Eu creio e eu posso sentir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Eu quero agradecer todos os nossos convidados. Deus abençoe vocês por estarem aqui no nosso meio
e que você não saia daqui sem antes abraçar pelo menos 50 pessoas, tá bom? Deus abençoe, ore por nós e Jesus nessa semana faça muitos milagres na sua vida. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, a Ju tem uma mensagem aqui. Vem cá, Ju, rapidinho. Vai colocar aqui no Data Show? Ah, então tá bom. Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do